e chegou com um bastidor na sua tela sobre a decisão do governo federal de revogar a chamada taxa das blusinhas. Uma decisão que vem depois de uma forte pressão, especialmente da ala política do governo e do PT. Mas pesou também para essa decisão de Lula sair agora a saída do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje pré-candidato ao governo de São Paulo. Em 2023, Fernando Haddad fez uma enfática defesa dessa medida, depois ficou popularmente conhecida como taxa das blusinhas, dizendo naquela situação que havia uma concorrência desleal entre o comércio chinês, sobretudo, e o Brasil. Após a adoção dessa medida nas redes sociais, em especial, Haddad foi alvo de ataques sob a acusação de que a medida prejudicaria os consumidores mais pobres. Ainda contrariado, mas já convencido a dar a última palavra a Fernando Haddad, depois de vários embates do Haddad com a Secretaria de Comunicação Social, de dificuldades com a própria primeira-dama, Rosângela Silva. Depois da aprovação pelo Congresso, Lula, por fim, sancionou essa medida. A gente conversou hoje com integrantes do Ministério da Fazenda para entender como se chegou a um denominador comum, como a Fazenda decidiu sair naquela fotografia. Claro, quem manda é o presidente da República. A resposta parece um pouco óbvia, mas foi uma construção, segundo integrantes da Fazenda, que já vinha sendo feita de forma muito cuidadosa, com todas essas frentes. Hoje eles me disseram que não, na visão deles não houve um embate, não consideram dessa forma. O ministro Dario Durigan, também me disseram, participou diretamente da elaboração da medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas ao lado do presidente Lula, com quem passou toda a segunda-feira dedicado às discussões sobre essa medida em especial. Essa discussão volta à mesa de Lula depois que o Palácio do Planalto começa a identificar, principalmente a Secretaria de Comunicação Social, a manutenção dessa cobrança como um risco para a imagem de Lula. O PT também abraça a ideia. O PT que nunca defendeu. A taxa das blusinhas prevê, vale lembrar, aquela cobrança de 20% sobre compras internacionais de até $50 por pessoas físicas em sites internacionais. Para valores acima disso, a tributação pode chegar a 60%. A equipe econômica e o vice-presidente Geraldo Alckmin, por isso que eu estava perguntando sobre ele, para ver qual foi a cara que Geraldo Alckmin fez nessa foto. Ele também defendia de forma enfática a manutenção desse imposto com um argumento de proteção à indústria nacional. Agora, reservadamente, esses interlocutores da Fazenda atribuem a resistência ao MDIC. Alegam que a única ressalva da equipe econômica era sobre o programa Remessa Conforme, criado pela Receita Federal para tentar reduzir fraudes em importações e aumentar o controle sobre encomendas que chegam ao Brasil. Por esse programa, as empresas estrangeiras que aderem voluntariamente passariam a recolher os impostos no momento da compra, antes mesmo da mercadoria chegar ao Brasil. No início do mês, Alckmin chegou a dizer textualmente que o setor têxtil ampliou contratações depois de implementada essa medida, a taxação dos sites estrangeiros. Nos bastidores, porém, integrantes da articulação política convenceram Lula de que o custo político eleitoral da medida superava os ganhos econômicos de arrecadação. O secretário executivo da Fazenda, o número 2 da Fazenda, Rogério Ceron, esteve com a gente em 2 oportunidades e admitiu que o diálogo já estava acontecendo com o Planalto para discutir o fim da taxação. A decisão ocorre em meio à tentativa do governo de reagir a uma série de episódios negativos que a gente vem mostrando para vocês aqui no Bastidores CNN. A rejeição no Senado da indicação do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, e a derrubada do veto presidencial sobre a dosimetria, um tema que acabou beneficiando o lado adversário de Lula, né? E o ex-presidente Jair Bolsonaro
apesar desse impasse hoje no Supremo. A pressão para rever a taxa aumenta depois que Flávio Bolsonaro, pré-candidato, adversário nas urnas do presidente Lula, apontado ali por aliados, né, como essa voz contundente contra o presidente hoje por ser já pré-candidato ao Planalto e tudo que ele fala reverbera, defendeu publicamente o fim da cobrança. Até ontem ironizou a decisão do presidente Lula, parabenizou o presidente por ter tomado essa decisão. Então, era uma pauta que estava no discurso, Uribe, com a oposição agora e com o risco de o governo perder uma oportunidade de resgatar o assunto, de tirar esses dividendos eleitorais dessa medida, do fim dela, porque a Câmara dos Deputados também já havia aprovado um requerimento de urgência para acelerar uma proposta nesse mesmo sentido, de acabar com a taxação das blusinhas.